Lição 8 Juvenis. Título: O desafio da pregação. Verso para decorar. Não tenha medo. Continue a falar e não se cale, pois estou com você, e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Mensagem central. Servimos a Deus ao compartilhar nossa fé onde quer que estivermos. Referências bíblicas: Atos capítulo 9, versos 15 e 16, capítulo 20, versos 22 a 24. Vamos à história. A cela era pequena e escura. Lá do alto, alguns poucos raios de luz entravam pela janela. As roupas finas não eram suficientes para proteger do frio que vinha das paredes e do chão gelado e úmido. Correntes pesadas estavam presas aos pulsos e tornozelos do prisioneiro. Os cabelos sem cortar e a barba por fazer revelavam os longos meses de aprisionamento. Enquanto aguardava a morte, Paulo escrevia a seus amigos algumas cartas de esperança e encorajamento. Essa não foi a primeira vez que Paulo tinha sido levado para a prisão, mas seria a última. Sua vida de serviço para Cristo não havia sido fácil. Foi atacado pelos judeus 5 vezes, 3 vezes foi castigado com varas, foi apedrejado uma vez, esteve em 3 naufrágios, e em um deles vagou no mar durante um dia e uma noite inteira. Sua vida esteve em constante perigo por causa dos judeus, dos gentios, dos ricos, dos bandidos, nas cidades, nos campos, em muitos lugares. Já tinha ficado sem lugar para dormir, sem comida, sem água para beber. Havia passado frio e não tinha roupas para vestir. Depois de tantas dificuldades, a prisão não era nenhuma novidade. Mas em cada uma dessas situações, Paulo encontrava a oportunidade de compartilhar as boas novas da graça de Jesus. Depois que o barco em que estava afundou, Paulo ficou preso na ilha de Malta por 3 meses e ali usou o tempo para pregar o Evangelho. Em prisão domiciliar em Roma, por 2 anos, ele pregou o Evangelho aos guardas que o prendiam e a todos os que vinham visitá-lo. Sua mensagem era pregada primeiro aos escravos e aos nobres, mas também era levado aos ricos e chegava até a casa do imperador. Finalmente, Paulo foi chamado para ir à presença de Nero. O imperador era cruel e dominava o mundo civilizado com mãos de ferro. Aqueles que ousavam falar uma palavra contra ele, incluindo sua própria mãe, eram executados sem misericórdia. Nero odiava os cristãos e enviava milhares para morrer em Roma. Quando Paulo foi chamado para se defender da acusação de se rebelar contra o governo, não havia o menor motivo para ter esperança. Porém, Deus tinha outros planos para a presença de Paulo na corte, pois sabia que ele usaria essa oportunidade para testemunhar. Era permitido que um prisioneiro romano levasse alguém consigo para a corte, a fim de ajudar a defender seu caso, de uma forma bastante parecida com o que os advogados fazem hoje em dia. Mas ninguém tinha coragem suficiente para defender Paulo diante de Nero. Abre aspas. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Fecha aspas. Paulo escreveu a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem, e ele me livrou da boca do leão. Verso 17. Em uma audiência que deixaria qualquer um tremendo de medo, Paulo permaneceu calmo e apresentou a verdade de Cristo. Pessoas de muitos lugares ouviram admiradas enquanto ele explicava como Jesus veio e pagou o preço para nos salvar do pecado. As palavras de Paulo e a paz de Jesus que lhe refletia no rosto convertera várias pessoas importantes e influentes entre os que o escutavam naquele dia. O próprio Nero foi influenciado pelo discurso de Paulo e fez com que ele voltasse para a prisão em vez de ser jogado aos leões para ser executado publicamente. Finalmente, o imperador Nero ordenou que Paulo fosse decapitado. Contudo, mesmo no caminho para a execução, Paulo pregou o Evangelho.
Alguns dos próprios soldados que testemunharam sua morte foram convertidos por suas palavras e pelo espírito da presença de Deus que os rodeava. Paulo não ficou reclamando que Deus o abandonara ao estar sozinho naquela cela, fria, suja e úmida. Sua fé no Salvador nunca foi abalada. Abre aspas. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. Fecha aspas. Ele escreveu em sua última carta a Timóteo, versos 7 e 8. Paulo foi chamado para servir o Senhor em circunstâncias particularmente difíceis. Porém, mesmo enquanto estava na prisão, mesmo diante de um dos ditadores mais famosos da história, mesmo no caminho da morte, ele procurou maneiras de testemunhar e servir. Sentia constantemente a presença de Deus, até nos piores momentos, e sempre usava cada oportunidade para testemunhar do amor de Deus. Não sabemos o que acontecerá conosco no futuro, mas Deus prometeu estar ao nosso lado não importando o que acontecer. Abre aspas, estou sempre com vocês. Fecha aspas. Jesus prometeu em Mateus 28, verso 20. Essa é uma promessa que, assim como Paulo, podemos levar aonde quer que formos. Amém? Preste atenção no recado que a lição tem para você. Muitas vezes, os soldados de Deus se encontram em situações duras e difíceis, sem saber por quê. Cumpre-lhes nutrir o senso permanente do poder de Deus para sustê-los em seu trabalho. Eles não podem perecer, nem podem extraviar-se, caso eles sigam a guia e se esforcem por apoiar sua lei. Esse texto está escrito no livro Mensagens Escolhidas, página 115. Tenho aqui para você a foto da atividade da semana. Caso queira fazer, tire uma print, responda e entregue para seu professor. Aqui estão as atividades da semana. Faça com bastante atenção. Tenho certeza que se você fizer bem certinho, seu aprendizado será muito maior. Deus te abençoe.